Olá, pessoal. Então, no vídeo anterior, a gente começou a estudar, a olhar, né, a ler o estudo de caso Arena. E a gente identificou ali cenários e atores e começou a entender melhor a partir desses cenários e atores o problema que era trazido pelo cliente, certo? Então, se você não lembra disso, tem um card aqui em cima com o primeiro vídeo da série Arena. Tá? No primeiro vídeo a gente criou esse cenário aqui, que é o Organized Tic-Tac-Toe. Eu li ele e dei uma explicada. Okay? Então vamos lá. Bom, uma coisa que tem que ser percebida aqui nesse cenário é que os cenários eles vão ser sempre referentes a uma situação concreta de uso do sistema. Então veja, isso aqui, esse Organized Tic-Tac-Toe Tournament, ele não é geral, ele não está generalizado, não é um caso de uso. Ele é um cenário, uma coisa específica, é a organização de um torneio de tic-tac-toe. Tá? Então esse cenário aqui, ele é a descrição de uma situação bem específica, de uma interação bem específica que pode acontecer entre vários atores e o sistema. Os vários atores estão descritos aqui embaixo. Os casos de uso, por outro lado, eles vão ser a generalização do cenário. Então eu vou pegar o cenário, que é alguma coisa bem específica que aconteceu, por exemplo, a organização de um torneio de tic-tac-toe, e eu vou generalizar isso, por exemplo, para a organização de um torneio, independente de que torneio que é. Eu vou tentar generalizar o máximo possível os cenários que eu fui descrevendo. Essa generalização de cenário, usando o caso de uso, ela vai permitir que depois, quando a gente começa a analisar aquele caso de uso, a pensar nos detalhes dele, vai permitir que a gente consiga identificar as funcionalidades que estão relacionadas ao cenário. E vai permitir que a gente consiga separar essas funcionalidades em vários casos de uso mais gerais e mais abstratos. Então, se a gente pegar esse cenário específico aqui, Organized Tic-Tac-Toe Tournament, e a gente começar a analisar ele com mais cuidado, toda essa historinha, porque isso aqui nada mais é do que uma historinha. Se a gente começar a analisar essa historinha com mais detalhes, a gente começa a perceber que ao longo dessa historinha aqui aparece um monte de funcionalidade do sistema. Tá? E a gente vê também que esse cenário ele vai poder ser iniciado por vários atores diferentes. Ele pode ser iniciado pela Alice, pelo Joe, pelo Bill, pela Mary. Tá? Então, a generalização desse cenário aqui, usando o caso de uso, primeiro, vai resultar num caso de uso bem grandão, um caso de uso gigante, que possivelmente vai ter várias páginas escritas, tá? E aí a gente pega esse caso de uso bem grandão e a gente divide esse caso de uso bem grandão em vários casos de uso menores. E esses casos de uso menores, eles vão ser independentes e o ideal é que eles sejam iniciados por um único ator. Vamos então pegar esse fluxo de evento do cenário, essa historinha, ver o que tem nessa historinha, e a gente vai identificar aqui uma funcionalidade bem específica desse cenário. E essa funcionalidade aqui, que é o que está em destaque, é a que diz respeito a contas de usuário no sistema. Então a gente vai dividir o que diz respeito à conta de usuário em dois casos de uso, que vai ser o Manage User Accounts, que é o gerenciamento de contas de usuário, tá? Que vai ser iniciado pelo operator, ou operador, que no caso aqui do nosso cenário é pela Alice, e o caso de uso Register, que é o registrar, que vai ser iniciado por um jogador ou por um dono de liga. Então vai ser iniciado ou pelo Joe ou pela Mary, que é um jogador, que é o player. Tá? O que está em destaque aqui em amarelo é um exemplo de onde nessa historinha do meu cenário essas funcionalidades podem ser derivadas. Não é que ela está escrita diretamente ali, mas é que eu, olhando isso, eu posso pensar, olha, tem uma funcionalidade que é o sistema vai deixar registrar o usuário. Então, por exemplo, quando eu falo, ó, a Alice, que é a operadora, ela registra o Joe no Arena, e o Joe é um dono de liga, eu sei que vai ter que ter um registro de usuário no sistema. Tá? Quando eu vejo aqui, ó, Mary está interessada em jogar nos torneios e ela se registra, eu sei
que alguém que não está registrado no sistema, que não faz parte do sistema, vai ter que ser capaz de se registrar no sistema. Então, eu tenho essas duas funcionalidades. Então, esse registro de novos usuários, ela é uma funcionalidade que está implícita nesse passo 2 e no passo 7, onde a Alice faz o registro do Joe na arena como dono de liga e onde a Mary ela se registra porque ela quer jogar em um torneio. E quando a gente para pensar num caso de uso de registro de novo usuário, que é o que eu estava explicando ali em relação a Mary, que ela está interessada, ela está fora do sistema e ela quer se registrar, a gente acaba identificando a partir disso, dessa análise, principalmente do passo 7, que existe um novo ator. Esse novo ator é alguém anônimo. Então a gente vai chamar esse ator de anônimo, justamente porque ele ainda não existe no sistema, ele quer se registrar para entrar numa partida. Tá? E ele representa, esse ator, ele vai representar os usuários que ainda não fizeram registro no Arena. Logo, eles ainda não têm uma conta no sistema. Tá? Então são esses atores, são os anônimos que iniciam aquele caso de uso registro de uma nova conta. São eles que vão interagir com o caso de uso registro. E a gente ainda consegue identificar fácil duas outras funcionalidades. Uma delas é a busca por partidas anteriores. E aí a pergunta de onde eu tirei essa funcionalidade? E eu tirei essa funcionalidade do passo 13 desse cenário, que tá falando aqui, ó, que o Bill ele resolveu assistir partida que é jogada pela Mary, e aí ele vai selecionar a partida para ver o movimento de cada jogador, que ficou gravado, certo? Ou não, mas eu posso deduzir daí, tirar daí, como eu disse. Às vezes o cenário não aparece explicitamente, mas ele mostra funcionalidades de um modo implícito. Então foi do 13 que eu tirei essa funcionalidade, de busca por partidas anteriores. Outra funcionalidade, a partir desse cenário, é o gerenciamento de perfil de usuário, tá? Já que, por que eu falo que tem essa funcionalidade de gerenciamento de perfil do usuário? É porque aqui está falando que o usuário, ele pode, por exemplo, escolher quais listas de e-mail ele quer se registrar. E isso é revelado pela história contadinha aqui no cenário. Então eu vou lendo isso aí e eu consigo achar isso aí. Tá? Então, essas funcionalidades que a gente viu agora, elas são transformadas nos casos de uso Browse Tournament History, que é o buscar jogo, tá? E o Manage On Profile, que é o gerenciar o perfil de usuário, que são iniciadas, respectivamente, pelo Spectator, que é o espectador, quem vai assistir, e pelo Player, que é o jogador. A gente também consegue quebrar essa funcionalidade de criação de novas ligas. Então, para isso, o que a gente faz? A gente vai definir um caso de uso chamado Define League, que diz respeito à atividade do dono da liga de criar novos torneios dentro de uma liga. Uma outra funcionalidade ainda é a criação de novas ligas. A gente começa a pensar no sistema e a gente vê essa funcionalidade. Então, a gente vê essa funcionalidade claramente quando aqui no cenário diz que o Joe ele definiu uma liga de iniciantes em Tic-Tac-Toe. Então, a gente pode definir o caso de uso, definir liga ou criar liga. O nome é o nome que você quiser. Tá? Que vai dizer respeito à atividade do dono da liga de criar novos torneios dentro de uma liga. E se a gente pensar bem, a gente começa a pensar nas outras funcionalidades. A gente sabe que o dono da liga ele pode criar um novo jogo lá dentro, né? E ele pode criar novos estilos de jogos. E a gente percebe que a criação dessas duas coisas, a instalação de um novo jogo, que é a criação de jogo, e a criação de novos estilos de jogos, vai ter passos de criação ali parecidos, que são executados pelo operador. E aí eu posso pegar esses passos que são parecidos e reunir numa mesma funcionalidade, que é relacionada à instalação, por exemplo, de componente. E fazer disso um caso de uso, que vai ser um Manage Components, que é gerenciar componentes, tá? Que vai ser iniciado pelo operador, já que ele faz tanto a instalação de jogo quanto a criação de novos. Então, tudo isso que a gente foi discutindo ao longo aqui, olhando o cenário e falando algumas coisas de funcionalidades que foram aparecendo, que eu vou transformar em caso de uso, enfim, tudo isso são decisões de projeto. Tá?
Então, eu pego o problema do usuário e eu vou analisando ele, vendo detalhes, cada vez com mais detalhes, e tomando decisões sobre quais funcionalidades ele vai ter, o que vai ser implementado, o que não vai ser, quais são as possíveis interações, quais não são. Então, tudo isso são decisões de projeto. E essas decisões de projeto, elas são documentadas usando um diagrama de caso de uso, que mostra, no geral, como todos esses casos de uso vão ficar organizados e mostra o relacionamento entre esses casos de uso e os atores, que é um diagrama que está como esse que aparece aqui na tela. Uma coisa importante que tem que observar em relação a esse diagrama aqui é que ele sozinho, só olhando esse diagrama, eu não consigo saber os detalhes desses casos de uso. Então veja, eu tenho aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos de uso aqui, se eu contei certo, tá? Eu tenho esses casos de uso, mas não tem nenhum detalhe sobre eles. Só tem a relação desses casos de uso com os atores e tem o nome dos casos de uso. Então, o diagrama sozinho, ele não é capaz de descrever muito as funcionalidades do sistema, tá? Esse diagrama de caso de uso aqui, ele serve mais como um índice daquilo que existe, dos casos de uso que existem no sistema e da relação deles com os atores que eu identifiquei. Então, cada elemento desse diagrama aqui, ele acaba servindo como um índice, tá? Ele acaba servindo como um ponteiro que vai indicar uma descrição que é mais detalhada do que está acontecendo ali dentro. É como se eu quisesse, a partir de agora, que eu identifiquei quais são os casos de uso, eu quero agora dar um zoom nesse caso de uso para saber o que acontece lá dentro. Então, agora que a gente já definiu os casos de uso, a gente já identificou esses casos de uso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descrever os atributos de cada caso de uso desse de alto nível. A gente faz isso em alto nível, por enquanto. Então, os casos de uso de alto nível, eles focam na tarefa que o ator tem que cumprir. Os detalhes sobre a interação de cada usuário com o sistema e as decisões que vão dizer respeito aos limites do sistema, elas são feitas lá na fase de refinamento. Tá? Então, por enquanto, eu não me preocupo com esses detalhes. E quando eu deixo esses detalhes para a fase de refinamento e eu foco aqui nos casos de uso em alto nível, eu consigo descrever o domínio da aplicação inteiro usando o caso de uso e focando no modo como todos os atores trabalham ali de um modo colaborativo para atingir aquilo que eles querem, para atingir o objetivo deles. Então, é por isso que esse diagrama, ele chama diagrama de caso de uso e é por isso que ele é de alto nível. Ou seja, ele não provê detalhes sobre o caso de uso e sobre a interação entre usuário e caso de uso. E ele foca ali em mostrar, na verdade, a relação entre os atores e os casos de uso. Então, como o diagrama, aquele diagrama anterior, ele não é capaz sozinho de detalhar os casos de uso, eu preciso fazer uma descrição breve. Ainda não estou pensando muito em detalhe, mas eu preciso fazer uma descrição breve de cada um daquele caso de uso, porque só o nome não me ajuda. Tá? Então, esse daqui é um complemento daquele diagrama. Tá? E ele mostra aquele diagrama de caso de uso de alto nível para a organização de torneios. Tá? E dá alguns detalhes a mais, mas não muito. Tá? Ele ainda é de alto nível. Então, nesse slide aqui, eu estou mostrando para vocês a sequência detalhada. Então, isso aqui, esses passos de 1 a 6 é o fluxo de evento e é a sequência detalhada de ações que são executadas por 4 atores que têm como objetivo organizar um torneio. O League Owner, ele é um facilitador para completar a atividade. O advertiser, que é o anunciante, ele tenta resolver problemas de patrocínio. Os players, eles querem participar. E os spectators, eles querem assistir. São os espectadores. Então, o primeiro passo desse fluxo de evento, ele descreve como tratar problemas de patrocínio. Ou seja, ele vai deixar claro para mim que qualquer problema de patrocínio precisa ser resolvido antes do torneio ser anunciado e antes dos jogadores se inscreverem no torneio. Eu estou começando a pensar em como vai ser cada coisa do caso de uso. Note que esses problemas de patrocínio,
eles não devem, eles não foram descritos de forma muito clara lá no cenário que a gente discutiu no vídeo anterior. Então, lá naquele cenário, a única coisa que estava falando lá sobre patrocínio é que existem patrocinadores e esses patrocinadores patrocinam ligas. Agora, a partir do cenário e depois para o refinamento do caso de uso, a gente começa, a partir do caso de uso do refinamento dele, a gente começa a pensar em detalhes. Tá? Então, suponha que agora você teve uma conversa com o cliente, tá? Durante todo esse pensamento, essa análise do sistema, e você decidiu tratar do patrocínio de torneio sempre antes do início de cada torneio. Por que você decidiu fazer isso? Porque se você tratar do torneio sempre antes do início de cada torneio, você pode adicionar novos patrocinadores no sistema logo antes do início do torneio. E aí os anunciantes, agora, eles podem fazer os anúncios deles no torneio usando recurso próprio. Então começa a fazer esse tipo de pensamento sobre o sistema, tá? Esse tipo de análise. Além disso, o tratamento de anunciantes, se eu fizer isso logo antes do início do torneio, eu consigo selecionar para o torneio só anúncio que é relevante para um jogador em particular. Bom, nesse caso de uso de alto nível, a gente conseguiu descrever o que era essencial para um cenário que a gente chamou de Tic-Tac-Toe Tournament. Tá? Então, a gente pegou aquele cenário, que era o torneio de Tic-Tac-Toe, e a gente conseguiu descrever aqui em alto nível, nesse caso de uso, o que era essencial, tá? Que a gente viu no último vídeo. E a gente conseguiu fazer essa descrição do que é essencial para isso em 6 passos. E a gente deixou os detalhes desses 6 passos para serem escritos no caso de uso detalhado. Então, de novo, o que a gente fez? A gente tinha um cenário que chamava Tic-Tac-Toe Tournament, tá? Que era bem específico. Ele descrevia como que ia ser organizado um torneio de Tic-Tac-Toe. Beleza, a gente precisa generalizar isso. Então eu peguei esse cenário, vi que ele tinha várias funcionalidades, e a partir da análise daquela historinha, eu generalizei em um caso de uso. Como que eu generalizo um torneio específico de Tic-Tac-Toe? Bom, o caso mais geral disso é um torneio, simplesmente, de qualquer coisa. Então, qual que é o caso de uso mais óbvio para aquele cenário? É a organização de um torneio. Então, eu tenho o caso de uso Organized Tournament. E eu carrego os participantes junto comigo, os atores participantes, que são o dono da liga, o anunciante, o jogador, o espectador. Bom, e agora, o que eu faço? Eu preciso descrever os passos, né? O que acontece nesse caso de uso geral. Então, em 6 passos, eu resumi aquele cenário. Mas eu resumi aquele cenário de um modo geral. Não pensando no Tic-Tac-Toe, mas pensando em qualquer torneio. E eu fiz essa descrição dos 6 passos, deixando os detalhes desses 6 passos, para pensar mais coisa, só quando eu for detalhar esse caso de uso organizar tournament. Então, quando a gente pega cada caso de uso de alto nível, isso aqui é um caso de uso de alto nível, tá? Quando eu pego cada caso de uso de alto nível e eu descrevo desse jeito aqui, eu consigo identificar os relacionamentos entre atores que são importantes e que devem ser tratados. E, além disso, esse tipo de descrição aqui, ela também pode servir como um sumário do sistema, tá? Vai ser mais fácil de entender, porque aqui tem uma linguagem bem parecida com aquilo que é mais simples, com aquilo que está com o usuário, está um intermeio aí, né, entre o desenvolvedor e o usuário. Então fica fácil de entender para quem está entrando no projeto mais tarde. Então beleza, então eu peguei o nosso cenário e a gente agora tem um caso de uso geral, um caso de uso de alto nível. Qual é o próximo passo? É detalhar esse caso de uso. Então no próximo vídeo a gente vai ver como que detalha um caso de uso. Nada mais é do que pegar cada um desses passos e transformar em um caso de uso detalhado. E a gente vai ver isso no próximo vídeo, ok? Até lá!